Recurso legal esse do Spotlight aqui. Muito útil para quando a gente tem um tipo de navegação que tem muitos níveis, por exemplo. Se você tem muitas rotas, às vezes é mais fácil você navegar por aquele tipo de navegação muito conhecido no Mac, né, que você abre um prompt e sai digitando. É muito útil isso daqui, principalmente quando você tem um nível de rotas, por exemplo, que ele é multinível, assim, né? Então você não tem isso disponível, por exemplo, no menu. Às vezes você precisa acessar uma determinada rota, daquela rota, você acessa uma determinada página, daquela página você acessa quem você está querendo, né? Com esse comando, você pode criar, com esse recurso, você pode criar um comando que navega entre as páginas, ou pode simplesmente interagir com o banco, pode criar um registro. É muito legal. Por exemplo, eu estou aqui na página de dashboard, e se eu quiser navegar para a minha página de profile, por exemplo, eu aciono o comando com alguns atalhos, como Ctrl K, e digito aqui, ó, profile. Ele me leva para o profile. Se eu quiser fazer logout, eu crio um comando para logout. Vou utilizar esse aqui. Aí ele me desloga e me redireciona para a página de login. Muito legal, né? Funciona direitinho, mas ele tem alguns problemas. Eu vou mostrar agora. Esse é um recurso realmente muito útil, porque eu tenho esse problema, né? Quando eu tenho um sistema que ele tem navegação multinível, assim, tem muitas rotas, e eu preciso acessar uma página, e dessa página eu acesso um determinado registro, desse registro eu acesso um outro cara. Olha o tanto de navegação, olha o tanto de consulta que você precisou fazer no banco de dados para poder trazer coisas para você conseguir navegar até alguma coisa, né? Seria muito legal ter um comando, você passa um parâmetro ali e ele resolve para você. Mas tem um problema. O primeiro problema é esse aqui, ó. Se você digita logout, tem duas opções aparecendo aqui, porque esse primeiro, que está aparecendo logout da sua aplicação, você não consegue remover, quer dizer, dá para remover, mas ele vem por padrão. Ótimo, ele vai fazer logout, era isso que eu deveria fazer, etc, etc. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema aqui? Esse cara ele tem um problema de dependência. Ó, se eu escolher ele, tá vendo que ele dá internal server error? O- os exemplos que ele traz quando você cria um comando, ele traz um monte de classe que você não está utilizando e nem está utilizando no projeto. Tipo, ele pegou um exemplo que ele estava utilizando lá de um determinado projeto e utilizou nos exemplos e colocou isso nos stubs. Ó, por exemplo, se você criar um comando, você vai ter um arquivo muito parecido com esse, com a diferença que aqui eu removi a maioria dos comentários para ficar mais fácil de ler, tá? Para eu conseguir explicar. Então, aqui no execute, você vai ter esse team. Assim que você cria, vai ter isso aqui, ó. E como a gente está vendo, esse team aqui, ele não existe, ele não está no meu projeto, ele não me interessa. Certo? Isso daqui se você quiser passar um parâmetro, você pode passar por aqui, está na documentação. Ele vai resolver essa dependência para você. Só que essa classe aqui, eu não estou utilizando. Não é uma classe do meu projeto, entendeu? Ele deveria, por exemplo, ter um tipo de exemplo aqui com uma classe que é utilizada. E num projeto padrão, a classe user, por exemplo, né? Então aqui ele criou um exemplo baseado se você estivesse utilizando a biblioteca Teams. Por exemplo, um pacote do Spere que você tem a classe Teams lá dentro, né? Trabalhando com time de usuário. E aí quando acontece isso, ele cria alguns exemplos aqui para você resolver essa dependência. Para resolver essa dependência. Então ele vai criar uma dependência aqui do time. E aí ele vai pesquisar pelo time, tá vendo? Ó? E aí ele tenta injetar. Bom, eu não estou utilizando isso. Então, se você tentar utilizar esse comando aqui agora, por exemplo, que é o meu home, olha o que vai acontecer. Eu vou atualizar a tela. Se eu digitar home aqui, ele vai dar um server erro, porque ó, classe Spotify, Spotlight, team, not found. Eu não tenho essa classe. E isso acontece com logout também. Se você está tentando dar um logout, ele vai dar o mesmo erro. O logout dele que é padrão. Por quê? Ele está utilizando esse stateful guard para fazer o logout, né? Só que ele não está conseguindo encontrar essa classe. Ó. Ele fala que essa classe não é instanciada. Então, no projeto dele, isso aqui funcionava. Mas, isso aqui não está funcionando. Você pode, por exemplo, bom, se você está chamando logout, o que eu fiz? Eu chamei um comando logout aqui para a gente entender como é que a gente poderia corrigir. Então, eu estou logado aqui, tá vendo? Eu estou no dashboard e estou logado. Se eu chamar o logout que eu criei com uma rotina simples, ele funciona, tá vendo? Como é que eu resolvi isso? Se a gente for no arquivo de logout, que é um comando que você cria com esse comando aqui, quer ver? Ó?
com esse comando, tá vendo? Say words and make spotlight, aí você passa o nome do comando. Só isso, ele vai criar o comando para você. Aí eu criei alguns comandos aqui, e um deles é o de logout. Então, você simplesmente dá um nome para o seu comando, eu chamei de logout aqui, você pode dar uma descrição, aí tem diversas coisas. Aí aqui, no execute, eu tirei todas as dependências e tal, deixei só isso aqui, e aí você faz assim, ó, verifica, né, o check. Se tiver alguém logado, então ele vai deslogar. E aí depois você redireciona para qualquer lugar. Eu estou redirecionando para o login, por exemplo. Então, lá, o que acontece? Ele tem aquele carinha do guard, quer ver, ó, do logout. Esse cara aqui. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó. Aqui, ele tem um cara aqui e também que chama guard. Aí ele pega e faz assim, ó. Ele pega o guard e dá o logout. E dá o logout nesse guard. Tá? É simples, porém não está resolvendo. Esse comando não está resolvendo essa dependência. Tá? E aí, isso é um problema, porque ou você altera o arquivo que está lá na vendor, ou você tem que ter um jeito de remover essa dependência. Obviamente que assim, quando você cria um comando, você tem que vir no provider e registrar ele. Você pode registrar pelo arquivo de configuração ou pelo seu App Service Provider, né? Pelo seu provedor. Só que na documentação eu não encontrei nenhum arquivo de publicação do arquivo do projeto. Acho que você vai ter que rodar um comando geral, tipo assim, ó. Você vai ter que rodar um sem o artisan vendor publish. Aí você vai ter que encontrar aí, sei lá, alguma coisa que é referenciado com esse cara, porque esse comando aqui vai publicar um monte de coisa que tiver nessa tag public. E se eu quiser publicar apenas o que eu quero lá do projeto Spotlight, né? Eu não vou poder. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou importar muita coisa. Provavelmente eu vou ter importado também o meu arquivo lá de configuração. Mas tem uma forma de registrar comando condicional, por exemplo. Ó. Register command unless e register command if. Tá vendo? Então eu vou tentar chamar o logout dele. Aqui, ó, logout command. Não é esse ainda. Tem o meu é o logout command, né? Tem o logout dele. Eu acho que é esse aqui, ó. LiveWire UI Spotlight Command. Só que eu vou chamar o if aqui, por exemplo. E aí nesse if, eu vou colocar alguma condição. Vamos ver qual que é a condição aqui. Condição é booleano, né? Então eu vou colocar, por exemplo, false. Certo? Então, provavelmente, ó, se a gente vem aqui e logout, ele ainda funciona, tá vendo? Então, quando esse cara tiver registrado, a gente tem que conseguir remover ele. E ele está registrado. Então, tem algum local que ele já está registrado tipo aqui em cima, tá vendo? Ó? E esse comando aqui, ele não desliga, ele só vai registrar condicionalmente. Mas como ele já está registrado, isso aqui não funciona. Entendeu? Então tem esse problema. A gente não consegue desabilitar. Então você poderia passar, sei lá, config, se for igual à produção, não coloca. Por exemplo, app-env, se for igual. Eu vou colocar aqui, ó, local, porque se for local, ele não deveria funcionar. Mas a gente, obviamente, colocaria isso em produção, né? Tipo, se estiver em produção, não carrega esse cara. Aí você digita logout de novo e olha ele aí. Até duplicou, tá vendo? Na verdade, sem colocar, duplicou porque a gente colocou duas vezes, né? Porque a gente está registrando se. Então tem que ser ao contrário disso. Vai registrar se for diferente de local, ou seja, stage, production e por aí vai. Aí você volta lá e dá o comando de novo e digita local, ele continua aí. Porque já tem um comando registrando ele. Então, não tem um comando para desregistrar. Então, você teria que alterar a vendor. Então, acho que só dá para você fazer isso se você forcar o projeto, remover esse comando, entendeu? Aí você removendo esse comando, ou você altera o provider lá, ou você corrige o comando, né? Enfim, tá aí o problema, mas é um comando muito útil. É uma coisa, cara, isso é muito legal. Eu acho que isso aqui, cara, assim que eu experimentei, eu falei, cara, eu quero isso em todos os meus projetos. Por exemplo, você chega aqui e digita profile, ele te leva. Em todas as telas que você navegar, obviamente, ela para estar disponível o comando, você tem que estar nesse layout que está carregando essa tela, tem que estar a tag lá do projeto, né? Do Spotlight. Caso contrário, não vai funcionar. Então, se a página que você está carregando é uma página que carrega um outro layout do zero, você tem que se certificar que ela tenha o comando para você
é ter essa tela aqui bonitinha, porque senão, ó, tá vendo que tá aparecendo no meio da tela, em dark e tal, senão fica tudo quebrado. Você tem que importar os arquivos corretamente. Então, é, é só não esquecer disso que dá bom. Então, por exemplo, eu estou logado aqui, aí eu vou para o dashboard de novo, por exemplo. O meu dashboard ou é login? Ah, eu desabilitei meu dashboard também, né? Eu tenho que colocar ele aqui. É o... Ah, eu não criei ainda. Vamos criar um? Vamos pegar aqui um comando. Vamos navegar até ele. Na verdade, ele chama Go to Home, né? Acho que a gente pode utilizar esse. Eu estava testando aqui para navegar. Aí eu chamei de Go to Home, ele vai servir. É Go Home, né? Então, o Go Home Command, ele vai registrar para a gente esse comando. Então, como ele chama Home, a gente navega até ele. Então, ó, esse Teams aqui, ele vai ter em todos os comandos que você gerar. Então, fica até a dica aí para que quem quiser ajudar, por exemplo, poderia. É que eu acho que ele não está nem conseguindo aceitar os pull request, né? Esse é o problema. Cara, mas é um recurso realmente legal. Eu tirei o team lá daqui, ó. Então, para ele voltar a funcionar, o que que acontece? Ele vai tentar executar esse cara aqui, ó. Mesmo que eu não tenha mais esse carinha aqui, o que que acontece? Como tem dependências, ele está registrando aqui uma dependência, esse cara aqui vai ser executado. Tá? Ele vai tentar resolver esse cara. Então, eu tenho que ou comentar esse cara aqui e deixo esse código aqui embaixo de exemplo, que aí ele não tenta executar esse código aqui. Por exemplo, ó, se eu digitar home, ele navega para home. Ou simplesmente remove. Remove tudo. No meu caso, eu não estou utilizando nada disso. Se você precisar, depois você cria esse novo método, que é um exemplo, quer saber como é que ele utiliza como exemplo, e você apagou o registro, beleza, cria um comando de teste aí que ele vai gerar tudo de novo para você. Tá? Eu gosto de deixar tudo limpo. Isso aqui também é outro método que eu não estou utilizando para esse comando, então eu deixo ele bem limpinho assim. Você pode até tirar esse sinônimo aqui também, se não estiver utilizando. Então eu gosto de deixar só o nome, a descrição e o comando que ele vai executar, que é de navegação, mas você poderia executar outras coisas também. Na própria documentação ele dá um exemplo lá de como fazer as coisas. Então nesse cara, ó, o home, redirect to home. Se tiver login, aí ele tem redirect to user, porque é o nome que está na descrição. Se você quiser alterar, tem que alterar a descrição do comando. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó, para onde você quiser. O que que você está querendo fazer com esse comando, na verdade? Não só redirecionar para algum lugar. Você pode querer fazer alguma coisa específica. E aí, quando você chamar, ó, vai estar a descrição, redirect to login. E o logout, a mesma coisa, tá redirect to user. Então ele traz umas coisas que é meio que padrão, assim, e, e é meio sujo, né? Você tem que ficar alterando isso em todos os lugares. Então você vem aqui, redirect to logout. Então ele não vai te redirecionar para o logout, né? Ele vai deslogar, ele vai fazer o logout and redirect to login. Então você vem aqui, chama o comando de novo e o logout and redirect to login. Aí ele tem stateful guard, né? Esse stateful guard é aquele negócio que eu estava falando. Então quando dá esse problema, remove. O que eu recomendo fazer aqui? É tentar publicar esse arquivo de configuração dele do stub e alterar esse stub. Então no arquivo de configuração, eu acho que deve ter uma opção lá da gente conseguir publicar o stub e alterar ele, porque do jeito que está aí, atrapalha muito, né? Todo comando que você cria, você tem que fazer uma série de limpezas. Por exemplo, isso aqui, ó. Não interessa em nada isso aqui, entendeu? Assim, eu concordo que é bom para você ler e aprender e tal, mas uma vez gerado, sei lá, limpa, né? Fica melhor. E uma outra coisa, uma vez que você criou, você tem que registrar no provider. Spotlight Register Command. Aí você tem alguns comandos aqui, ó, para você registrar. E tem Register Unless, tá vendo? A condição booleana, beleza? Então, vamos tentar encontrar aquele logout dele lá. Esse logout dele, esse execute aqui, tem esse stateful guard e ele não consegue ser resolvido, tá vendo? Então a gente pode fazer a mesma coisa lá, ó. Ou a gente pode, tá vendo que ele está dentro do comando aqui? Se a gente tentar alterar esse cara, ao que a IDE fala, bom, você está tentando alterar um cara que está na pasta vendor, né? Então talvez não seja muito legal você fazer isso, porque
quando você rodar uma atualização, essa atualização vai se perder. Isso não está versionado. Mas só para dar um exemplo aqui. Aí eu faço aquela verificação lá. Eu poderia dar o auth, eu poderia dar um auth check, tá? Então eu vou chamar aqui o auth logout. Cara, tem tanta coisa aqui na tela que, sinceramente, toda vez que eu estou utilizando alguma coisa aqui para gravar, o que eu estou querendo ler, o sistema de gravação está em cima. Ô, coisa, viu? Aí você faz o logout, né? Olha lá, nossa, como atrapalha isso, bicho. Caramba. E não tenha lugar que você coloque esse negócio aqui que ele não vai te atrapalhar. Pode ter certeza. Seja lá onde você colocar, isso vai te atrapalhar. Então, ó, você faz a verificação se ele está logado. Se tiver, você faz o logout. E já que tem o logout, você redireciona ele para algum lugar. Aí tem uma barra aqui, né? Spotlight Redirect. Então, esse Spotlight Redirect, você pode passar a URI, né? Agora, se for Redirect to Route, você tem que passar o nome da rota. Então, agora que está assim, provavelmente ele não vai dar esse erro mais, tá vendo? Então, se a gente dá o logout dele aí, ele faz o logout, tá vendo? Redireciona a gente para a rota barra, que é a home, né? Então é isso. Obviamente que eu não recomendo fazer isso aqui, tá? Eu recomendo, sei lá, forcar, corrigir isso, subir, manter uma versão sua e blá 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 blá. Cara, eu achei legal. Eu acho que eu vou manter um fork disso aqui, porque eu gostei.